Aqui é o Sandro Rosa, do Soldagem de Manutenção Expert. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo, um momento que conversamos sobre conhecimentos que te ajudarão a reduzir o número de falhas em soldas executadas na manutenção. E o tema que vamos abordar nesse vídeo, como todos os temas que a gente aborda sempre nos nossos vídeos, são temas diretamente ligados à soldagem de manutenção. E vou dizer o seguinte, para muitas empresas isso é novidade, mas a gente precisa evoluir. E eu vou falar de um tema aqui que está relacionado a corte, que é o corte a plasma. Então, se sua empresa ainda não utiliza, vale a pena você fazer uma análise, uma viabilidade desse processo aí, porque você ganha muita rapidez no seu processo de corte, e a gama de corte que você consegue cortar com esse processo aí, vale a pena você estar utilizando, e hoje barateou muito em função da utilização do ar comprimido, ficou bem mais barato. Então, estou trazendo isso aí, uma novidade para muitas empresas, porque geralmente fica com ox-corte e goivagem, né? Então vale a pena estar abordando esse processo aí, que é o corte a plasma, que não é muito comum na soldagem de manutenção. Então, com a substituição do corte a plasma para o plasma A, que usa o ar comprimido para a formação do jato, igual eu já tinha falado, de plasma, o sistema ficou mais barato, seguro, com um aumento significativo do quê? Da qualidade final do corte. E alguns podem me perguntar assim, por que se fez isso aí? Porque antigamente se usava, antes, era o tungstênio. Se usa também o tungstênio, tá? Mas só que o tungstênio em alta temperatura, lembra do processo de soldagem TIG? Então, para quem utiliza o processo de soldagem TIG, sabe muito bem que o gás tem que ser um gás de argônio ou hélio, não é isso? Ou pode ser até nitrogênio. E aí, por que a gente a gente utiliza esses gases inertes? Porque não pode oxidar o tungstênio. Você vê que se oxidar ele vai desgastando rapidinho. Então, ele não pode ser oxidado, então não pode ter oxigênio. Então, se utilizou hafnium, é um outro metal, tá? Esse você já pode oxidar. Então, você já pode utilizar o oxigênio, o ar comprimido o ar comprimido tem oxigênio, né? Então, você pode utilizar sem problema algum. Então, fica um pouco mais barato o processo. E aí, alguns vão perguntar, Sandro, mas o que é plasma? Então, plasma, vale a pena vamos comentar aqui, posso criar depois um outro vídeo aí para explicar como é que o arco elétrico, como é que funciona o arco elétrico, assim, mas só para a gente ter uma ideia, para que você passe, o ar não é condutor, tá ok? Então, para que ele possa ser condutor, você precisa de um outro estado da matéria, que é o plasma. Então, você tem um primeiro estado que é sólido, depois o líquido, depois gasoso, e o quarto estado da matéria é o plasma. Só que para o plasma, o que é o plasma? É um gás ionizado. Então, o que eu tenho na atmosfera? Gás, né? O oxigênio é um gás, o nitrogênio é um gás. Então, o argônio é um gás, o hélio é um gás. Então, esses gases, eles são ionizados. Então, como é que você ioniza ele? Colocando uma tensão muito alta. Então, você aquecendo esse gás. Então, toda vez que você aquece esse gás, ele passa para um estado, passa para o plasma. E aí, quando ele passa para o plasma, de uma forma bem simples da gente, tá ok? A gente pode detalhar no outro vídeo. Então, quando ele passa, existe o plasma é condutor de energia elétrica. Então, ele transmite a corrente elétrica. Então, eu monto um circuito. Então, por isso que entre a peça e o eletrodo, o que eu tenho? Um arco elétrico. E ali os elétrons estão passando ali, porque existe o plasma. Agora, quando eu extingo o plasma, eu não tenho mais o quê? Mais a soldagem. Eu posso até encostar o eletrodo lá. Aí, o que acontece? Ele começa a aquecer, mas aí é por resistência. Aí gera um outro processo, soldagem por resistência. Não é o que você quer. Chama o processo arco elétrico justamente por causa disso, porque eu tenho um plasma que ioniza, que é gás ionizado, que permite o quê? A passagem de elétrons. Então, a corrente, ela passa ali em função disso. Então, eu tenho um circuito elétrico.
Então, por isso que a gente chama de corte a plasma, porque eu tenho uma coluna de plasma, que é o arco elétrico, que passa elétrons, tá bom? Quais são as vantagens? Altas velocidades de corte, excelente acabamento superficial, vale a pena falar sobre isso, corta todos os materiais condutores, e eu vou reforçar aqui, alta velocidade de corte, e eu estou dizendo o seguinte, é 10 vezes, só para vocês terem uma ideia de quantificar, né? Quantificação, é 10 vezes maior que o Oxford. Corta todos os materiais condutores, então alumínio, cobre, você pode utilizar para... E aí são materiais que são muito comuns na soldagem de manutenção, né? Baixa distorção, porque o calor é mais baixo do que o Oxford, então eu tenho baixa distorção do material. Reduzida de ZTA, só para vocês terem uma ideia, na indústria nuclear, se recomenda corte de alguns materiais à água, justamente para você não ter ZTA, porque ZTA é um risco. Então, precisa tomar um certo cuidado. Então, o Oxford tem bastante. Não precisa de preparação para a soldagem, porque você não tem a contaminação da chama carburante, né? Da acetileno, e baixo custo no final. No final, você tem um baixo custo e você elimina algumas etapas. Qual é o equipamento? Uma fonte de energia, um console de ignição, alta frequência, lembra da soldagem a TIG? Para que você não fique arriscando o eletrodo na peça para poder abrir o ar. Aqui é a mesma coisa. Então, para que eu não risco o eletrodo na sua peça, você utiliza a alta frequência. Console de controle de gás, porque você precisa de um gás, ok? No caso aí, pode ser um gás inerte, nitrogênio, o pessoal utiliza muito nitrogênio, argônio e nitrogênio, ou pode ser o ar comprimido. E tocha plasma, é uma tocha especial. O arco elétrico, como é que funciona? O arco elétrico concentrado, lembra? Que é o plasma que é um gás ionizado, que é o plasma, concentrado funde o material através de um feixe de plasma de alta temperatura. Só para vocês terem uma ideia, essa temperatura pode chegar a 15 mil graus. Olha só, 15 mil graus. E o arco de plasma funde o metal e a alta velocidade do gás, o quê? Remove o metal fundido. Lembra? Que é muito parecido também com o quê? Muito parecido com o oxcorte. Lembra do oxigênio, que sob alta pressão? O que ele faz? Ele oxida o material e ele remove o material. Só que esse gás aí, ele está numa alta pressão para poder o quê? Retirar não o metal oxidado, porque ele não oxida nada. Ele oxida, até que oxida que tem oxigênio, né? Então, você tem um risco de ter uma camada ali de oxidado, se for com ar comprimido. E nesse momento, o que você faz? Esse gás remove o quê? O metal fundido. Qual que seriam as vantagens em relação ao oxcorte para ácidos carbono? Eu lidei muito com esse corte a plasma, né? Então a gente utilizava muito para fazer corte de aço inoxidável, porque você não pode utilizar o oxcorte, né? E a serra também gasta muita serra, o aço inoxidável, duplex também. Então a gente cortava muito com plasma na universidade onde eu trabalhava lá. A gente fazia alguns estudos e a gente utilizava o corte a plasma. Então não requer pré-aquecimento, isso é bom. Maior, lembra do oxcorte, você tem que ficar pré-aquecendo até atingir a temperatura. Maior velocidade de corte, eu falei 10 vezes mais do que o oxcorte. Corte mais limpo e sem rebarba, melhor acabamento, isso é ideal. Eu já posso o quê? Cortar e ir preparando já. E ele é manual, tá? Pode automatizar e pode ser manual. Menor transferência de calor, mais concentrada até. Não utiliza gases inflamáveis, que é uma beleza. Acetileno é inflamável. Você tem oxigênio também. Olha só o risco de ter um acidente utilizando esse equipamento. Fácil aplicação. O manuseio dele é muito tranquilo. Faz um certo barulho, tá? Não vou negar. Ele tem um certo barulho. E menor custo por corte linear. Então, o corte linear, o que é? No comprimento. E da transferência de calor, é muito interessante a gente também falar que
menor transferência de calor, qual que é a vantagem? Menor empenho. E a gente está falando de união, né? De um equipamento que você precisa fazer um corte lá para poder fazer o reparo dele. Então, se ele empenar, como já existe equipamento, vai ficar difícil você chegar no dimensional, tá bom? Então, se gostou, deixe o seu comentário aí, para que a gente possa gerar um conteúdo de alto valor para você. Nos vemos no próximo vídeo. Fica aqui meu forte abraço.